A masculinidade é absolutamente necessária. Se não fosse a virilidade, a masculinidade, nós não teríamos o mundo como ele é hoje. Mas... Então, a gente deve tudo 100% aos homens? Não é óbvio que não. As mulheres, elas têm uma função que, aliás, na minha opinião, é uma função muito mais nobre do que a função masculina. Uhum. Só que, para as mulheres desempenharem essa função bem, para que elas possam fazer isso em paz, é preciso que homens assumam o seu papel. É preciso que esses homens escutem o chamado à masculinidade, o chamado à virilidade, que inclusive é uma virtude, e atendam, escutem esse chamado e atendam esse chamado para manterem uma sociedade bem em segurança, para que as mulheres possam desempenhar o papel delas em paz. Quando você diz chamado à masculinidade, então dá a impressão que a masculinidade tem nela algumas funções específicas. Várias. Que o homem é necessário na sociedade. Você disse isso mesmo. Então, quais seriam umas dessas necessidades urgentes que a gente precisa dos homens e a gente não pode excluir e dizer, por exemplo, como muitos movimentos hoje em dia fazem, algum feminismo e tal, que nós não precisamos dos homens, né? E precisamos onde, Marcos? Em casa. Precisamos dos homens em casa. Existem diversas pesquisas que falam sobre o alto índice de divórcio e um índice maior de criminalidade em casas com pai ausente. Então, acho que o primeiro lugar que o homem tem que estar é em casa. É o nosso primeiro ambiente. É claro que existe entre os homens, você já deve ter notado isso, a maioria das minhas clientes de terapia de casal também já notou isso, existe entre os homens uma desordem que parece ser meio intrínseca, que é colocar o trabalho antes da família. O trabalho é importante, mas ele tem que estar ordenado para algo maior e mais estável. E a família é maior e mais estável que o trabalho, afinal de contas, só lá dentro, nesse núcleo familiar, eu sou insubstituível. Então, o homem ele precisa se dedicar primeiro à esposa, depois aos filhos e depois ao trabalho. Assim, se dedicando primeiro à esposa, isso também é controverso, né? Você viu quando eu falei isso, o pessoal ficou empolvorosa, né? Tu viu isso no meu Instagram, não? Vi. Falei que a esposa é mais importante. A esposa tem que estar em primeiro lugar antes dos filhos. Antes dos filhos, claro. E o pessoal ficou empolvorosa, né? Ninguém aguenta escutar. Mas pensa bem, se eu não me dedico à minha esposa, a base, o fundamento daquela família, que é o meu casamento, se esse casamento ruir, para onde vai a minha família? Quer dizer, sobre qual solo os meus filhos vão se formar? Entende? Então, o casamento é mais importante. Então, nós precisamos de homens em casa. Esse é o primeiro lugar que nós precisamos de homem. Homens no casamento. Homens no casamento. Maridos, bons maridos e bons pais. Homens dispostos a cumprir o dever cotidiano, o dever que parece talvez meio besta. Certo. Né, que todo mundo tem esse negócio. A gente pode depois falar sobre esses assuntos com mais cuidado, de forma mais detida. Mas não é meio besta, né? Sabe por quê? Deve ser muito difícil cumprir o dever diário de homem no ambiente familiar. Justamente porque nós vemos a cada dia os índices de divórcio subindo. Né? As famílias ruins, os casamentos acabando. Isso acaba que afeta as crianças. E outra coisa que é absurda no Brasil, que é a quantidade de filhos sem pai no registro. Né? Então... A gente vê dessa situação que parece que, em geral, existe uma epidemia de que os homens não estão cumprindo seu papel mais simples, né? E tem um motivo para isso. Eu acho que ao longo do tempo, primeiro com as facilidades, a gente conversou sobre isso esses dias. Eu te mandei um meme, eu mandei só para o pessoal entender. Eu mandei um vídeo para a Sara de um prédio de luxo em São Paulo que agora tem elevador para o iFood. Sim, é assustador. É assustador. E o elevador fica dentro da cozinha do apartamento. Então a pessoa não precisa nem descer do prédio mais para pegar comida. O entregador chega, entenda a situação, o entregador chega, não precisa te interfonar, ele simplesmente abre o quadradinho lá que é um pequeno elevador e aperta o botãozinho, a comida sobe para o seu andar. Maravilhoso? Maravilhoso. Só que a pessoa não precisa, para receber uma comida, nem sair do apartamento. Ela não precisa nem ir numa área comum. Ela recebe na própria cozinha. Eu falei pro Marcos, isso é um pouco assustador. Um pouco? Um pouco muito assustador. Imagina, aí você qual é a relação? Talvez o pessoal que está escutando está perguntando, qual é a relação entre uma coisa e outra? É muito simples.
Quer dizer, se você tem tanta facilidade para tudo, será que você está pronto para os momentos de dificuldade? Quer dizer, será que se você não precisa nem descer para pegar a tua comida? Hoje em dia a gente não precisa nem transformar o animal em produto. Né? Antigamente, na época dos meus avós, não tinha isso. Né? Eles tinham galinha, ou porquinhos, eles Pra se tinham que alimentar. transformar um ser vivo, um animal, em um produto para ser consumido. Existia a noção do processo, né? De onde vinham as coisas. E hoje não tem mais Eu isso. penso isso. Ninguém tem mais, aliás, poucas pessoas têm noção do processo até chegar uma bandejinha, o filé mignon ali na bandejinha, né? Até chegar ali, quantas pessoas encostaram naquele filé para começar a conversa? Aquela piadinha, né? Que a criança da cidade pensa que o leite veio da caixinha, né? O leite veio do supermercado. De onde veio o leite? Da caixa. Na caixa. Homem e mulher, mas o homem principalmente, cresce na adversidade. Então, se na primeira adversidade ele abandona o que ele estava fazendo, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer. Então, por que a gente vê tanto homem frouxo? Vou ser obrigado a usar essa palavra. Usa a Por que a gente vê tanto? Por que a gente vê tanto homem frouxo em toda a extensão do termo, não do jeito pejorativo? Estou falando frouxo de que não consegue enfrentar a vida, que não consegue resolver problemas simples do dia a dia. É porque na primeira dificuldade o cara espana, pô. E aí é muito fácil espanar, porque as relações elas ficaram muito mais plásticas. É muito mais fácil você jogar fora, né? A gente não é casado, a gente só namora, né? Você tem tudo o que você só deveria ter no casamento, sem nenhuma responsabilidade. Aí fala se isso não é muito bom. É claro que é bom, é muito atrativo. Só que uma pessoa que vive assim não consegue amadurecer. Eu falei uns dias atrás sobre o que é que faz um adolescente amadurecer. O que é próprio de um adolescente? O próprio do adolescente é o desafio. O próprio do adolescente é o desafio. Então, o homem ele precisa desse desafio para testar a própria força. Se a cada desafio, se nesses desafios ele encontra dificuldades e para, ele não sabe até onde ele pode ir. Ele não entende, ele não sabe qual que é a força dele, poder de ação, capacidade. Ele não tem. O que a pornografia ela pode causar na cabeça do homem? Não, a pornografia... Bom, a gente pode falar do mecanismo dopaminérgico, né, que você acaba ficando menos sensível à dopamina, ou seja, precisa de cada vez mais estímulo para sentir a mesma quantidade de prazer. Então, essa é a primeira coisa que acontece em estágios mais avançados. O que vai acontecer é o seguinte: primeiro, o Joãozinho começa a assistir videozinho no telefone com um amiguinho. Ao longo do tempo, o Joãozinho vai descobrindo que aquele videozinho mais tranquilinho já não satisfaz mais. Aí ele começa a procurar outras coisas. Você fala Joãozinho, dá a impressão que é uma criança, né? Não, mas é porque é mesmo. Exatamente, eu queria Não é para saber dar isso. impressão, não. É para dizer que é um É uma fato. criança. As crianças estão tendo contato com pornografia cada vez mais cedo. A média é de 7 a 8 anos. Cara, isso é O assustador. primeiro contato. Isso é Agora você assustador. imagina o primeiro contato de um menino com o sexo ser a pornografia. Quer dizer, ele vai ter uma visão completamente deturpada do que é o sexo. Já imaginou isso? Já. Aí Mas eu não consigo, acho que, alcançar a extensão do problema. Não, o problema é absurdo. É absurdo, porque primeiro você assistindo, só o ato de assistir pornografia já é um ato de objetificação. Não tem, o pessoal, as feministas falam de objetificação, mas nunca vi nenhuma delas falar Não, contra a pornografia. Também não, muito raro. Muito Nunca vi. raro acontecer. É difícil, é raro. É porque se você quiser ser assim, você pode, tudo pode, nada tem consequência. O pior que tem pra mulher e pro homem também. Mas vai, continua. Sara, essa depravação tem consequências gravíssimas. Esse tipo de comportamento luxurioso tem consequências gravíssimas. Pode ser que a mulher não perceba isso imediatamente, mas ao longo do tempo ela vai perceber. Mas enfim, a gente está falando de homem, né? O rapaz, o Joãozinho, vai ter esse primeiro contato e ao longo do tempo, o Joãozinho vai percebendo que aquele videozinho já não faz mais sentido para ele. Que aquilo ali sozinho não é suficiente para deixá-lo excitado. Aí ele vai procurando uma coisa aqui, outra coisa acolá, e de repente ele está vendo coisas bizarras, né, de agressividade, bestialidade. E Isso acaba com a cabeça de qualquer onda. acaba. Não, acaba com a cabeça e acaba com o físico. Eu não sei, talvez o pessoal de casa nunca tenha ouvido falar, mas existe uma doença que é nova, que chama PIED, Pornography Induced Erectile Dysfunction. É uma disfunção erétil causada ou induzida
pelo uso de pornografia. Eu acho que se você falasse isso pra todos os homens, eu acho que aí adiantava. Não, é muito simples. A matemática é simples. Você dá mais valor para uma ilusão. Se você dá mais valor para uma ilusão, porque a pornografia é uma ilusão, aquilo ali é um mundo de fantasia, não é real. Embora um dos sintomas do viciado em pornografia seja justamente enxergar o sexo em tudo. Ele olha para a esposa de vestido indo receber o entregador do iFood na porta e ela já imagina que ele imagina uma cena inteira. Isso, claro, claro. Só que isso é um mundo de fantasia, não é real. É um mundo louco, né? Chega um momento que o real já não tem mais graça pra você. E aí o que acontece? Você vai ver a tua esposa, e a sua esposa é de verdade. A sua esposa teve filhos. Tem celulite. A sua esposa tem celulite. A sua esposa teve filhos. Então a sua esposa já não tem mais a barriga tanquinha igual a mocinha do vídeo que você assiste, né? Mocinha também é triste você falar isso, pô, né? Bom, enfim. Mocinha também é... Tá, da mulher que você vê ali. Melhor. Da Vamos nos mulher. iludir um pouquinho que não é mocinha. Da mulher que você vê lá no vídeo. Então é uma injustiça, primeiro que é uma injustiça muito grande com a sua esposa. Assistir pornografia é uma grande covardia com a esposa. Isso é imperial aos maridos que estão assistindo. É uma sacanagem muito grande você fazer isso com a sua mulher. Porque é muito humilhante. Você vê a esposa de um homem viciado, como ela se sente humilhada e diminuída, porque o marido prefere, aliás, às vezes só consegue ter algum tipo de relação sexual se ele estiver assistindo alguma coisa. Ou seja, ela... Ah, cara, caiu tudo aqui na minha frente agora. Caiu, né? Caiu, assim, eu senti, por exemplo, a pessoa com quem eu me casei, com quem eu fiz votos para o resto da vida, de amor e não sei o quê, não tem nem nada por mim mais, não sente, não tem desejo mais. Acabou Na verdade, o casamento. o que ela pensa é, eu sou insuficiente, eu não basto. E ela vai se sentir insegura. E aí, a função do homem de proteger e de dar essa segurança acabou foi para acabar. Não está sendo cumprido. Se a função do homem é proteger, então ele tem que protegê-la, inclusive, dessa insegurança, dessa possível insegurança. A gente, quando começamos a falar sobre esse assunto, eu te perguntei o que é pornografia. Esquece mulher, o que a pornografia causa no homem. E me parece agora que tudo que causa no homem desemboca na mulher. Sempre desemboca na mulher, pô. É a mulher que sofre. Você sabe por que é a mulher que sofre? Porque o Joãozinho, que começou a ver os vídeos pornográficos lá na infância, uma hora ele vai ter um encontro com a Mariazinha. E quando ele tiver um encontro com a Mariazinha, o que ele vai querer fazer? Sexo pra ele é aquilo ali. Então, se ele já tá vendo vídeo hardcore, aquela pornografia um pouco mais séria, que ele vai achar que aquilo ali é sexo. O que isso interfere na capacidade de... Vamos falar de uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que as pessoas se esquecem. Em todos os planos do mundo, na política, a gente esquece de uma coisa chamada amor, coisa linda chamada amor. O que isso interfere nisso, no amor, na capacidade do cara de amar alguém? A pessoa que consome pornografia não é capaz de amar. Pá! Vai ser o título do corte. A pessoa que consome pornografia não é capaz de amar. Porque ele olha tanto para o homem como para a mulher que estão ali naquela cena, ou para as duas mulheres, ou para os dois homens, enfim, ele olha para aquelas pessoas como objetos. Ele não olha para aquelas pessoas como seres humanos. Ele não é capaz de conceber que aquela pessoa, que aquela mulher que está ali pode, inclusive, não querer estar ali. Que ela tem desejos, que um dia ela foi uma criança que teve sonhos. Sabe o que me assusta? Ficar sabendo assim dessas coisas em relação aos caras e eles têm filha menina. Isso me assusta tanto, eu fico tão triste. Eu fico com dó, sabe? Mas é triste mesmo. É triste mesmo, porque... Como ele concilia... Não concilia. Tratar a filha mulher e a pornografia. Não concilia. Ou ele abstrai completamente. Separa Ele finge que uma coisa não tem relação com a outra. Tem como separar mesmo? Totalmente? Não, isso é uma neurose. Isso gera uma neurose grave. Por quê? É como se eu quisesse fragmentar a realidade. Eu tenho aqui a minha filha diante de mim e uma atriz pornô. A atriz pornô é um objeto, a minha filha não. E ela foi filha de alguém, né? Exato. Filha de um cara também. Fora, quem disse que não pode ser a tua filha amanhã? Grande parte dos devassos sexuais, eles têm culpa. E eles querem controle. E esse controle, o que é? A religião.
Só que a religião não dá conta de controlar eles, sobretudo religiões obsessivas, religiões que ficam com martírio, com litanias, com ladainhas e tal. Você não controla a sexualidade com obsessão. Você controla a sexualidade de 2 jeitos, amor e trabalho, né? E você não controla assim, eu não quero ser pedófilo, não quero ser pedófilo, vou ficar aqui. Não, Ora não. et labora, meio São Bento. Exatamente. Você tem que trabalhar. Então, assim, aí a religião, esse pessoal entra na religião. Então, a religião, ela é uma maneira que você tem de controlar as suas pulsões. Só que essa religião, quando você a vive de modo muito automático, assim, muito obsessivo, ela não entra na sua alma. Quando você vive de regrinha, moralismo. Regrinha, moralismo, exato. ela não entra na sua alma. A religião, por exemplo, a pedofilia, como é que você cura um pedófilo? Como é que você melhora um pedófilo? Você tenta transformar ele num pai. Você tenta fazer ele ver a criança não como igual, não como simétrica, mas a criança como... Você vai cuidar daquela criança. Você vai ter dó daquela criança. Você vai ser um pai para aquela criança. Entendeu? Então, não são regras morais que melhoram as pessoas. E por isso que há um paradoxo. Essas pessoas que vão muito na religião... Elas têm uma energia muito grande, né? Uma energia muito grande. E essa energia muito grande, você não consegue barrá-la com obsessão, com regras obsessivas. E aí, o que acontece? Aí, quando você degenera também ao máximo. De uma vez. Muito. Aí você cria um paradoxo. Essas pessoas vivem uma cisão. Uma cisão da personalidade. De um lado, elas são extremamente rígidas com a Bíblia e tal, e muito... carola e tudo, mas depois fala assim, não, Jesus, você me desculpa, cansei. Eu vou virar aqui o quadro para a parede e vou ripar aqui nas 4 paredes, entendeu? Entre as 4 paredes. Porque a pessoa faz uma moral dúbia, certo? Ela faz o que o Jacques Lacan chamava de foraclusão. Ela pega uma parte da personalidade, é a cisão do ego, né? Ela cinde o ego dela numa parte super sexualizada e numa parte super moralística. Então, a sociedade brasileira sempre foi assim, né? Sempre foi a Bíblia numa mão e a garrucha na outra, certo? A Bíblia na mão e a pornografia na outra. Essa é a sociedade brasileira. Por exemplo, vamos pegar um hiperativo, que não é tratado, não bem controlado, ou um bipolar, um hipertímico bipolar, ou uma personalidade hipertímica, ou um bipolar em fase hipomaníaca, ou um hiperativo, que são doenças. Esse indivíduo, ele vai buscar mais prazer, e os prazeres vão destruir ele. Tá, beleza. Agora, você pega um indivíduo cuja constituição, cujo temperamento não é doente, mas é um pouco fora da curva. Por exemplo, a gente tem uma situação na psiquiatria que chama satirismo. Um homem que tem excesso de excesso sexual, excesso de interesse sexual, tal. Se o homem dá vazão nisso, se ele dá vazão, ele tem um bom temperamento, isso é um temperamento dele, tá? Ele consegue trabalhar, levar a vida dele, isso não tipo, ele é mulherengão, mas ele consegue levar a vida. Beleza. Só que ele dá vazão nisso. Uns não dão vazão. Por quê? Porque eu gosto da minha mulher, gosto dos meus filhos, tem religião, eu não dou vazão nisso. O outro dá vazão. Tá, eu gosto da minha mulher, gosto dos meus filhos, tem religião, mas isso aqui é mais forte do que eu. Igual um paciente meu falava. Isso é o sal da terra, isso é a coisa mais importante da vida. Então eu não vou largar isso. Eu prefiro morrer do que largar a mulherada. Tá, então ele vai pra mulherada, certo? Ou vai pra droga. Isso aí qualquer coisa. Ou vai jogar demais, ou vai comer demais. A tendência dele é adoecer. Mesmo que ele não fosse doente. Ele tinha apenas uma tendência, um temperamento que predispunha ele para aquilo. Para beber, para fumar, para sei lá o quê. Mas uma vez que ele vicia... Aquele vício leva ele para a destruição psicológica e depois corporal. Ele começa, né? Igual lá no nosso hospital. No nosso hospital tem cara lá, bonitão, fortão, rico, inteligente, que tem tudo na vida e tá lá internado, porque perdeu tudo em jogo. O outro perdeu tudo na cocaína. O outro perdeu tudo na mulherada. O outro a outra era ninfo, o outro era satírico, pegou AIDS, tá lá, entendeu? Então, é destrutivo. É destrutivo. Não do ponto de vista moral, não estou falando do ponto de vista moral, estou falando do ponto de vista
médico, psiquiátrico. Eu não jogo princípio religioso para o paciente, assim, diretamente. Eu falo o seguinte, olha, por exemplo, você tem a sua mulher e você gosta dela e seus filhos, mas você tem um satirismo, você tem uma tendência sexual violenta aqui pro outro lado, tá? O que vai acontecer com você? Se você pega e deixa sua mulher, seus filhos, daqui uns dias você vai ter remorso com essa mulher, com esses filhos. Você vai ver seus filhos na bagunça, na droga, na sexualidade desvairada, vagabundo, sem trabalhar e tal. Você vai sofrer com isso. Você está preparado para sofrer isso? Daqui uns dias você vai estar doente e não vai ter sua mulher, seus filhos para te ajudar. Daqui uns dias você vai estar com essa moça aqui, com essa piriguetezinha, mas daqui outro dia você vai cansar dela, vai ficar... ela vai te largar. Ou ela vai te largar, mas ou ela vai ficar descaída, tal, você vai largar e vai para outra. E você vai estar feliz com essa outra. Né? Daqui uns dias, o que você amealhou na sua vida, você vai perder, porque essa mulherada vai te rapelar. O que mais tem é cara que abandona a esposa pra uma mais novinha, aí ele fica velho, adoece, a novinha não cuida e ele volta pra esposa cuidar. Exatamente, mas ele volta pobre, doente, gigolô, volta chifrudo. Volta como um cão arrependido. Volta como um cão sarmento, né? Mas enfim, ou seja... Isso é destrutivo na vida dele. Eu estou falando para ele de destrutividade sem falar de religião. Uhum. Mas eu estou falando de religião. Princípio, Mas é o mesmo princípio, porque a religião, a boa religião, não estou falando, repetindo, de sacerdócio organizado. Estou falando da religião cristã que o nosso Senhor Jesus Cristo nos legou, seja qual a denominação for, mas eu estou falando dessa religião que ela é, inclusive, universal, ubíqua, disseminada e eterna, porque ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque ela é científica. Por que ela é científica? Porque a ciência prova isso. A ciência prova que se você for satírico, você vai se autodestruir. Se você for alcoólatra, alcoolista, tabagista, você vai chegar um momento que você vai se destruir. E eu, na psiquiatria, nos hospitais psiquiátricos, é a cloaca da humanidade. Você pega tudo que deu errado. Aqui na sociedade, está todo mundo vivendo bem, todo mundo saudável, curtindo. Mas lá no hospital psiquiátrico, é a cloaca da humanidade. É lá que você vê o que deu errado. É o cara que está, por exemplo, tem um cara lá, fortão, bonitão, modelo e tal, que está destruído. Por quê? Porque ele ama o filhinho dele. Ele ama o filhinho dele e a mulher dele largou dele. O filhinho dele está longe, o filhinho dele está sendo criado por outro pai. Coisa que ele mais gostava na vida era o filho. E por que aconteceu isso? Porque ele é jogador. Porque ele não abriu mão do prazer do jogo. Até o momento que deu errado. Então, quando ele está jogando nas roletas e tudo não sei o quê, nas internet, ninguém está vendo o cara sendo destruído, não. Agora, lá na psiquiatria, a gente vê a destruição. E eu vejo essa destruição não com base em princípio moral. Apesar de eu ter o princípio moral, mas eu tenho o princípio moral porque a base do meu princípio moral é científica. Eu estou vendo acontecer. O cara que fornica demais, o cara que fuma demais, que bebe, que come demais, o cara que joga demais, o cara que não trabalha, ele é destruído. O Spinoza falava o seguinte, sabe qual que é o maior prazer do espírito? Aliás, o único prazer genuíno do espírito é a perseveração no próprio ser. Isso está no Spinoza, a ética do Spinoza. Então, isso é antigo, né? O que dá prazer realmente, que preenche o ser humano, é o prazer da perseveração do próprio ser. E essas pessoas perdem a perseveração no próprio ser, por quê? Porque o ser dela está sob uma influência externa. Ele está sendo influenciado pela mulherada, pelo jogo, pelo café, pela comida, pela bebida, pela sexualidade desvairada, entendeu? Então, isso vai cobrar o preço dele. Vai cobrar o preço dele. Por exemplo, sexualidade é boa? É boa. É o tema nosso, né, que nós estamos discutindo. É boa, é ótima, beleza, mas desde que ela esteja sob o guante, sob a égide do amor. Né? Ah, mas com 3 anos eu já cansei da minha mulher, já estou cansado da velhinha e tal. Então vai ralar, vai trabalhar, vai amar ela, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos seus netos. Porque se você sair dessa e for para outra, você está anulando tudo de humanidade que você tem. A sociedade, ela está caminhando para uma certa organização. Eu só acho que caminha lento demais, mas ela está caminhando para isso. Mas eu acho que talvez isso tenha vindo de um senso moral fajuto, assim, importado do exterior. Então, eles pegam as ondas lá de novas regras de conduta woke dos Estados Unidos, sei lá de onde, quer jogar aqui. Então, acaba que a televisão, por exemplo, dá uma limpada. Não vamos colocar isso, porque eles são bonitinhos, certos, politicamente corretos. Mas abaixo deles, o grosso, o Brasilzão... Não parece que tá indo por esse caminho de... Não, nós vamos dar uma controlada aqui nessa disruptura. Não, parece que eles estão cada vez mais
funkão porque você mesmo. é jovem. Funkão mesmo. Porque você é jovem. Porque, exatamente. Você, mais uma vez, é por isso que é bom conversar com pessoas geniais, né? Então, assim, ó, mais uma vez, eu acho que você acertou na música. O que acontece? Nós temos hoje um Brasil bipolarizado em termos de sexualidade. Assim, em termos de tudo, né? Então, você tem uma juventude desvairada, permissiva, devassa, tem, né? Mais do que antes, beleza? Mais do que antes. Mas você tem também uma outra vertente, que são os pais de família, que são os homens morais, que estão cada vez mais conservadores. Mas tá ali falando aquelas Sim, coisas. mas é aquele cara que quer ser pai, que quer cuidar da família, que quer ser provedor, que quer botar religião, quer botar moral, Quer ficar em paz, quer né? que os filhos estudem, quer que os filhos trabalhem, entendeu? Então você está muito bipolarizado. E você tem também, outro pessoal que já era devasso ou que comprou o discurso socialista, comprou o discurso iluminista de a lei somos nós que fazemos. E aí vem a devassidão, vem as famílias, vem os jovens que não trabalham, não têm ocupação, não têm responsabilidade, aí fica entregue à própria sexualidade, aí vem a pansexualidade, a bi, a tri, entendeu? Vem uma sexualidade desvairada que todos nós temos Fluida, dentro né? de nós, fluida, né? Então, a sociedade, a família não coloca regras nisso, né? Limites, contenções, críticas e tal, e direcionamentos, aí isso aí fica desvairado. Total. Admirável Mundo Novo. Lá no Total. Admirável Mundo Novo, você vê que lá tem uma época que as crianças estão no berçário. Você lembra disso? Lembro. É Pois é. pavoroso. Elas estão no berçário. Lá Aham. no berçário, elas já são condicionadas. São ensinadas a joguinhos sexuais. Exato. Pega uma criança e dessensibiliza ela em contato com o corpo, mano. O corpo é tão lindo e tal. Você mexe no pipiu de um, mexe no pipiu do outro, certo? E o corpo é lindo. Vamos dessensibilizar. Então, você cria a criança achando que sexo é tudo bem, meu corpo, minhas regras, dá aulas de sexual na classe, ensina como é que usa camisinha na banana, certo? E aí, essa criança vai ser o quê? Vai ser um devasso, vai ser uma criança vítima. E a mãe e o pai lá, A mãe e o bebendo pai cerveja a noite inteira. achando que é bonito, que é liberal. É liberal. Eu não vou dominar o meu filho. Eu não vou dominar o meu filho. A gente pega lá no hospital, pais, esses tipos de filhos. Esse dia pegamos lá um paciente usando hormônio até não poder mais e tudo, e aí agressivo e suicida, e foi preciso ser contido. E o menino, eu vou me matar a hora que eu sair daqui, seu bosta, falando pro pai, não sei o quê. Sabe o que o pai falava? Meu filho, não faz isso não, eu te amo, não fala isso, machuca o seu pai, não fala que você vai se matar não, tal, você entendeu? Quer dizer, o pai, em vez de exercer a autoridade moral dele e tal, o pai tá entrando no fantasma do filho, na dinâmica do filho, certo? Por quê? Porque essa barreira foi destruída, não existe mais pai. Não existe mais quem cuida, não existe mais quem... Não existe... É tudo fluido. Sem autoridade, né? Sem autoridade. E aí, por exemplo, é uma família que vai ter uma psicodinâmica totalmente invertida.